Olá pessoal, então um pouquinho antes de sair decidi fazer esse vídeo aqui, tentar fazer um vídeo breve, apenas um complemento do que eu abordei no primeiro vídeo, né, sobre a monarquia e o imaginário popular. Então algumas coisas que eu gostaria de acrescentar aqui, eu apontei algumas delas, né. Uma das questões assim que eu considero muito relevantes, né, no sistema monárquico parlamentar é a questão de um projeto a longo prazo, né? Então, nós mesmos, né, enquanto profissionais e pais, nós tentamos construir uma vida baseada num projeto da onde nós queremos chegar, né? Seja profissionalmente, seja como uma pessoa na sociedade, né, que quer construir uma família, quer ter filhos, quer ter um planejamento educacional para esses filhos e tal. Então, existem projetos a curto prazo e projetos a longo prazo, né? E eu acho isso muito importante para justamente nós sabermos procurar a melhor maneira de chegar ao nosso objetivo, à nossa meta, né? Em todos esses aspectos que eu já falei aqui. E eu considero que um país, né, é uma grande, é a nossa casa, de fato, é uma grande casa, e que nós também temos que ter um projeto assim a longo prazo, né? E eu sei que muitos já falaram a respeito disso, né, que há uma política num sistema como o nosso, presidencialista republicano, né, as pessoas estão sempre visando as eleições, né? O próprio príncipe Dom Bertrand fala muito sobre isso. Então as pessoas não têm um compromisso com um projeto único, mas apenas com um projeto pessoal de ser eleito novamente, de se manter no poder, né? Então uma questão monárquica que eu acho muito interessante é justamente o fato de nós podermos ter um projeto da onde nós queremos chegar, que é até uma coisa que é própria do monarca, né? Que de fato irá deixar a chefia do Estado para o seu herdeiro, né? E óbvio que ele não quer deixar um Estado que vá ser uma dificuldade para o seu filho, muito pelo contrário, né? Quer que isso tenha todo um crescimento, um processo de evolução, né? Então isso já é uma característica familiar que se estende à própria política e projetos nacionais, né? Então isso é um fator que para mim acho que é muito relevante, né? Você ter políticos que, mesmo que se renovem, né, entram no poder e saem do poder, o projeto continua, né? E infelizmente o que vem acontecendo no Brasil desde a proclamação da República é que todos os novos governos querem sempre destruir o que os outros fizeram, justamente para denegrir a imagem do outro e se sobrepor ali como o novo herói da pátria e tal. Isso tem sido muito prejudicial para todos nós brasileiros, que acabamos sempre tendo rompimento com o passado contínuo aí, né? E toda essa corrupção que isso gera, né? Então essa é uma das outras coisas. Um outro fator também que eu considero muito relevante é a questão da representatividade, né, que eu também li aqui no livro do Bertrand Juvenel, sobre o poder e a história natural do seu crescimento, né? A dificuldade do poder conviver com a democracia de fato e com a representatividade, né? Porque cada vez mais o poder tende a precisar de mais poder e as pessoas a delegarem mais poder, né? E de fato a gente vê isso no Brasil escandalosamente, né? Porque você vê um povo que é conservador, que já provou inúmeras vezes ser contra o aborto, contra o casamento gay, contra o desarmamento e uma série de outros aspectos, né, que o povo é massivamente contra, e não obstante
as pessoas que estão no poder estão sempre tentando lutar contra isso aí, até que acabam conseguindo, né? Se não por via parlamento, agora a nova moda que é ser via poder judiciário, né? Então o STF agora tem legislado, todo mundo está falando sobre isso aí, né? Então numa monarquia você tem ali a Casa Real, né, ou no nosso caso o Imperador, como uma ferramenta, né, que dá voz ao povo, haja vista que ele é, né, um representante natural das tradições, né, da epopeia desse povo, vamos dizer assim, um guardião dos valores e tradições, né? Então você tem ali personificado uma forma de poder, né, político, embora ele não seja, como todo mundo sabe, né, o administrador de fato do país, né, não governa, mas ele pode representar e representa de fato, né, essa ferramenta que o povo tem normalmente hoje em dia, né, em casos mais extremos, né, como o que vem acontecendo, por exemplo, agora no momento, né, em que o STF claramente, deliberadamente, vem passando por cima da Constituição, né, a qual ele deveria ser o guardião, né, mas ele vem violando isso aí abertamente, e não há um outro poder que possa contestar isso aí, né. Então esse é um outro aspecto que eu acho assim, super relevante no tocante aos regimes monárquicos, né. Obviamente que isso tem tudo a ver também com a questão de unidade nacional, né, porque o rei, ao contrário dos, vamos dizer, deveriam ser os deputados, né, estaduais, federais, que representam os seus estados, ele representa todo o conjunto da nação, né. Isso nos dá também um sentido de unidade, né, como pátria, como nação, e vamos dizer assim, não vou dizer que elimina, mas ameniza um bocado dessa coisa da divisão que é pregada pelo comunismo aí, né, pelo pessoal do PT, PSOL, PCdoB, etc. É a divisão das pessoas em todos os aspectos, né, sejam raciais, étnicos, religiosos ou mesmo regionais, né, como acontece com o pessoal do Nordeste contra o pessoal do Sul, etc. Então, a unidade que representa você ter ali um poder de fato moderador e que agrega todas essas diferenças, né? Das tradições locais eu já falei, o patriotismo obviamente está intrinsecamente ligado a tudo isso que eu já falei aqui, né? E uma outra coisa que é uma coisa que aconteceu no Brasil, que é vamos dizer assim, uma piada, um humor negro, né? Que é essa questão da baixa intelectual no meio político, né? Pessoas como Lula e Dilma, que no Lula agora eu fiquei sabendo no depoimento que eu assisti lá que ele tem o primário, né? Não que isso o torne incapaz, mas isso não o habilita a estar numa função de comando de uma nação, né? Então você vê claramente pelos discursos deles, desse pessoal todo, entendeu? E eu acredito, eu tenho quase certeza, né? Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia, quando você tem um parâmetro mais alto, um gabarito num patamar muito elevado, obviamente a gente é puxado, né, a chegar lá, porque senão você fica, como se diz, você é cobrado por isso, né? As pessoas, o próprio povo olha, poxa, nós temos aqui nosso representante de Estado, que é o nosso imperador, que fala 3, 4 idiomas, 5 idiomas, é formado em vários cursos superiores, e entende do Brasil como ninguém. Então, nós não podemos colocar no poder uma pessoa como o Lula, vamos colocar, né? Então, como eu ouvi um comentário uma vez sobre
sobre a história medieval, no livro da Regine Pernod, né? Em que ela, desculpa, nem foi a Regine Pernod, foi uma outra filósofa, a Ayn Rand, que ela fala: se você quer ter uma sociedade de alto nível, basta que as mulheres se comportem, tenham um comportamento de alto nível. Quando você vê isso, é óbvio que os homens que estão presentes na sociedade, onde as mulheres são cultas e requintadas e prendadas, como se dizia antigamente, obrigatoriamente os homens, para poder merecê-las, terão também que se tornarem homens cultos, falando bem português, né? Então, uma coisa leva a outra. E isso acontece no âmbito político quando você tem um regime monárquico, porque estabelece ali um nível de intelecto e cultura muito elevado, né? E isso é como um tsunami em todos os âmbitos sociais, tanto na cultura geral, né? Na música, na pintura, na literatura. Os monarcas, né, por serem pessoas que são formadas desde a sua tenra idade, né, desde muito pequenos, aprendem várias línguas, tem sempre ali uma injeção muito grande de cultura, né? Eles acabam levantando bastante o nível do diálogo intelectual, né? Eu acredito mesmo que intelectuais como Leandro Carnal seriam impossíveis num tempo do Brasil imperial, do governo do Dom Pedro II, por exemplo, né? Eles seriam uma piada ali no meio toda aquela discussão intelectual que havia naquele momento, né? Eu já tive a oportunidade de ler também aquele livro O Velho Senado, né? Você vê ali as discussões intelectuais ali, que são uma coisa assim que você não consegue imaginar hoje em dia, né? Então é isso aí que eu também gostaria de deixar aí. Se as pessoas tiverem algum comentário, né? O canal está começando agora, então tem poucos seguidores. Também, assim como já falei no primeiro vídeo, tenho assim grandes pretensões com esse canal. Só mesmo assim questão de colaborar com algo que eu acredito, né? Porque infelizmente eu não estou fisicamente no Brasil, estou no momento na Suíça. Estou, como já disse também no primeiro vídeo, me organizando para voltar para o Brasil e pretendo aí me juntar às fileiras de combate, talvez não seja a melhor palavra, mas juntar aí as fileiras para lutar por esse ideal que é de todos nós aí, ou de uma boa parcela da população brasileira. Então, deixo um abraço para todos vocês aí. Caso queiram comentar, vou ler os comentários depois e responderei quando for possível, assim, talvez num outro vídeo ou nos próprios comentários lá, tá certo? Então, obrigado a vocês aí, fica com Deus aí, que Deus os abençoe.